Amém. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Boa noite, queridos. A paz do Senhor seja com todos. Nós estamos aqui nessa noite para adorar esse Deus que tem esta palavra viva e eficaz. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada ao Edson, que nos visita sempre, né? Muito obrigada. E aos que nos assistem em casa também, sejam todos muito bem-vindos. Que a palavra do nosso Deus adentre a sua casa, o seu coração e realize na vida de todos, né, os planos e os propósitos que Deus tem para nós nesta noite. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a direção do Espírito Santo em tudo, né? Já estamos aqui desde as 18 horas, né, já em culto, porque nós estamos ensaiando louvores para o Senhor. E nós vamos pedir ao Espírito Santo que continue nos dando essa direção. Vou pedir aos irmãos que, por uma questão de reverência, se coloquem de pé e vamos falar com Deus nesse momento. Grandioso e engrandecido seja o teu glorioso nome. Pai bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que criou céus e terra, mar e tudo que nele existe, aquele que nos criou para a glória do teu nome. Pai, nós estamos aqui nessa noite para honrar o Senhor, para dizer que o Senhor é o nosso Deus, é o único Deus, é o Deus verdadeiro, é o Deus que tem a palavra penetrante, viva, eficaz. É o Deus que sonda os nossos corações. O Senhor é o Deus que coloca em nós a fé e o desejo de te servir. Pai, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesta casa junto com os nossos irmãos e juntos prestarmos culto que só o Senhor é merecedor. Ó Espírito Santo de Deus, conduza-nos, continue nos conduzindo em tua presença. Fala-nos, ó Deus, fala-nos, ó Pai. Abre as nossas mentes e corações para que o louvor chegue até a tua presença com um cheiro suave. Muito obrigada, meu Deus. Continue conosco. Nós somos agradecidos a ti em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos fazer nesse momento uma leitura alternada. Eu vou ler um verso e os irmãos leem outro. Diz assim a palavra de Deus que está lá em João 13, a partir do 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vos digo também agora. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos ler todos juntos? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém. O nosso Deus nos abençoe com a sua palavra. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus agora com a equipe de louvor.
Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. O Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Cantamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Bebe os reinos desse mundo, seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O
paz e santidade, toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Os triunfantes em fogo hão de cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores e no processo sombras arrodas, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores e no processo me guiando, ai os benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, se seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores e no processo canto louvores
indo para o céu. Aleluia, Senhor. Queridos, esse é um momento em que, podem sentar-se, nós separamos para dedicar ao nosso Deus dízimos e oferta. É um momento de adoração e talvez seja, né, um dos mais gratificantes, né, onde nós entendemos que nós devolvemos para o Senhor aquilo que é dele mesmo. Nada nós temos, porque tudo pertence ao nosso Deus. Então, é interessante devolver para alguém algo que já é dele mesmo, né? Então, a nossa gratidão, ela precisa ser ainda maior. Então, quem veio preparado para depositar no altar do Senhor dízimos e oferta, fique à vontade. Muitas pessoas fazem via Pix, né? E outras, quando, né, pegam dinheiro, traz, né, em espécie, quase não se tem mais valores em espécie. Mas tem muitas pessoas que, né, fazem questão de sacar o dinheiro para devolver no gasofilácio, porque isso traz, né, uma sensação de gratidão muito grande. Então, enquanto tiver dinheiro em espécie, nós vamos utilizar esse tempo, né, do gasofilácio. Os irmãos fiquem à vontade. Nós vamos cantar um refrão, enquanto, caso os irmãos tenham vindo preparado, façam a devolução nesse momento. Dá para projetar? Vamos ler ali, queridos, todos juntos? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Isso mesmo, nós vamos agradecer ao nosso Deus por poder depositar no altar dele dízimos e ofertas. As crianças vão descerem? As crianças vão descer? Então, as crianças podem vir, nós já vamos orar para que as crianças desçam também. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos mais uma vez neste momento, por poder colocar no altar do Senhor dízimos e ofertas que o Senhor mesmo nos deu, que o Senhor mesmo nos abençoou. Te louvamos, Pai, pelo pão de cada dia em nossas mesas. Te louvamos, meu Deus, pelo emprego que temos, Pai. Te bendizemos, meu Deus, pela provisão do Senhor, que nunca, o Senhor nunca nos deixa faltar, Pai, aquilo que nós precisamos. Muito obrigada, meu Deus, porque
nós temos esse entendimento que nós não temos nada, tudo é do Senhor. Que nós possamos continuar sempre com essa gratidão no coração, Pai, de devolver aquilo que pertence a Ti. Nós te agradecemos também por essas crianças no Teu altar, Pai. Nós as colocamos em Tua presença, uma por uma, Senhor. Abençoa para que elas cresçam em estatura e o entendimento da Tua palavra. Abençoa essas crianças, Pai, para que elas nunca venham desviar dos Teus caminhos, que elas cresçam na Tua presença e sirvam ao Senhor com alegria no coração. Abençoa as professoras que as ensinam, meu Deus, para que elas também nunca venham desanimar, Pai, e se empenham mais e mais nesse projeto. Muito obrigada, Pai, por tudo nessa noite. Nós continuamos te agradecendo e agora nós vamos ouvir mais uma porção da Tua palavra. Fala aos nossos corações, como com certeza o Senhor já falou ao coração do Teu servo, pastor Marcos. Muito obrigada por tudo, Senhor. Continue conosco, nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje é a folga do pastor Irineu, ele está com a sua família, folgando, então nós vamos ouvir a palavra hoje com o pastor Marcos. Que Deus te abençoe, querido. Boa noite a todos e a todas. O meu desejo é que vocês tenham a mesma paciência comigo que vocês têm com o pastor Irineu. Amor, eu sei que vocês têm. A paciência, eu peço que tenham também. E eu digo que sempre substituir o nosso pastor é um grande desafio. É um homem estudioso, pesquisador, né? Ama a palavra, tem um zelo tremendo pela palavra de Deus, na pregação, né, no ensino da palavra. Então, a gente é sempre desafiado a manter, né, o padrão do temor, da mesma responsabilidade. Então, eu fiz as minhas anotações, o meu esboço, que é para podermos ter uma reflexão mais consistente, mais direcionada à própria palavra para os nossos corações. O pastor Irineu tem, nos domingos, não só na escola dominical, tem nos ensinado a respeito de algumas cartas paulinas na parte da manhã. Se não me engano, estamos estudando Efésios, né? E à noite ele tem trazido algumas reflexões a respeito de uma igreja dos nossos sonhos, né? Uma igreja que sonhamos, uma igreja que nós idealizamos, uma igreja que é possível e uma igreja que vai se tornar real a cada dia na nossa vida e na nossa comunidade. Todo pastor sonha com uma igreja pujante, como ele tem falado, né? Uma igreja que seja impactante, uma igreja que seja relevante, principalmente na comunidade onde ela está plantada, onde ela foi instituída como voz profética. E esse é o tema da nossa reflexão nesta noite, uma igreja relevante. E quando eu penso numa igreja relevante, eu remeto ao livro de Atos, onde e quando, né, nós vimos um dos maiores movimentos, vamos dizer assim, cristão, né, bíblico, missionário, evangelístico e testemunhal da própria igreja, após a assunção de Jesus e após aqueles irmãos e irmãs terem entendido que a ordem de Jesus de ficar em Jerusalém até que do alto eles recebessem a orientação de Deus, né? Seria para eles o norte e ao mesmo tempo a capacitação para evangelizarem, para pregarem, para levarem adiante, né? E dar continuidade àquilo que Jesus começou através de si mesmo como plano de salvação para a humanidade. E ali então eles foram capacitados, então deram continuidade à obra missionária. Falando em obra missionária, antes até que eu esqueça, lembrarmos que no próximo domingo dar-se-á início na nossa igreja, como em todas as igrejas batistas, o nosso mês da missão, o mês missionário, o mês onde nós focamos especificamente para a missão, né? E
especificamente um investimento pela vida dos nossos missionários que estão cumprindo o chamado de Jesus, obedecendo o ID de Jesus, levando adiante aquilo que o Senhor propôs nos seus corações, enfrentando os desafios que a missão propõe. Não só o de deixar a sua casa, não só de deixar o conforto do seu lar, como nós falamos na parte da manhã, não só deixar o seio da família, mas enfrentar os desafios nas cidades ou nos países para onde eles são. E de maneira que é preciso muito a cobertura de oração por parte da igreja em favor desses irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 47. Como diz o pastor, a nossa reflexão hoje também ela é expositiva, e nós vamos caminhar dentro de uma linha de reflexão bem objetiva e propositada, que é o nosso interesse nesta noite. Livro de Atos, capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Diz a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, sentava-lhes o Senhor dia a dia, sendo salvos. Quando olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, a gente sente saudade de uma igreja que nós não vivemos. A gente sente saudade de um tempo que nós não estivemos lá. Parece que a gente sente que está faltando algo na gente, que faz a gente vislumbrar, faz a gente se imaginar numa realidade como esta, onde nós olhamos uma igreja que mexe com o nosso coração, dizer: Senhor, quantas coisas aconteciam em função da vida desses irmãos, em função do testemunho, da fé, da maneira como eles entenderam e viveram a relação com Jesus, e pós-relação com Jesus, a continuidade e da obra que Jesus começou nas suas vidas. E eu fiquei pensando, nesses dias, no trabalho, na hora do almoço, fazendo algumas anotações. Falei: Senhor, é possível uma igreja com esse perfil nos nossos dias? É possível uma igreja tão relevante como esta foi nesta comunidade, vamos chamar no bairro, na cidade onde eles estavam, capaz de impactar uma sociedade, uma comunidade, vidas como estes irmãos impactaram com a sua maneira de ser, a maneira de tratar? Alguma coisa muito especial envolvia esta comunidade. E eu queria muito ter essa experiência de poder me ver dentro de um contexto onde eu também pudesse ser alguém que impactasse, alguém que fosse relevante, significasse para a vida das pessoas, tanto quanto esses irmãos significaram. Quando olhamos ao nosso redor, nós vemos tantos movimentos, tantas coisas acontecendo, que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê
quão distante estão, ou às vezes estamos, daquela visão ou do ser uma igreja relevante, como nós lemos aqui no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. E, observando o texto, me chamou a atenção 4 características que esta igreja, este povo, estes irmãos aqui, esta comunidade de fé tinham para que se tornassem esta igreja relevante, este povo relevante, impactante, que significou tanto na vida de muitas pessoas. E eu anotei aqui, está dentro do texto que nós já lemos. Diz o texto que eles perseveravam. Primeira coisa, perseveravam. Ou seja, perseverar é se manter firme, constante, sem sombra de variação, sem voltar atrás. É confiar, ter convicção de que aquilo para o qual eles foram chamados, para aquilo que foi estabelecido nos seus corações, como ser testemunhas de Cristo e falar de Cristo, era algo irrevogável nas suas vidas. Visto a transformação que eles viveram, o impacto que Jesus causou nas suas vidas, o novo que eles conheceram, a experiência que tiveram, não só com Cristo, mas também no relacionamento entre eles, o testemunho mútuo, os convenceram de que realmente viver para Cristo, testemunhar o novo, a revelação de Deus para a humanidade, era o que de mais importante, melhor eles podiam fazer. Perseveravam. E quando eu olho para a possibilidade de ser uma igreja relevante, a primeira coisa que eu já aprendo aqui é que eu preciso ser perseverante. Hoje pela manhã nós estudamos e até falamos algumas coisas relativas a isso, né? Aquele que tem certeza que é salvo, ele é firme, ele tem convicção, ele se mantém inabalável diante de Deus, mesmo que o vento sopre, mesmo que venham as dificuldades, ele sabe que o melhor lugar é estar na presença de Deus, é servir a Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo de cara, irmãos, nesse texto é que eu preciso ser firme na fé, ter convicção de que aquele que morreu na cruz por mim e ressuscitou ao terceiro dia para que eu pudesse reviver nele e através dele tornar aos braços do Pai, é algo inegociável. E o que mais hoje nós olhamos é a fé sendo negociada. São situações que às vezes nós temos vergonha em muitos momentos. Pessoas estão negociando a fé. E dentro desse contexto que eu estou citando, o primeiro ponto nessa questão de serem perseverantes é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, nós precisamos entender que os ensinamentos bíblicos, para nós, a Bíblia é a centralidade, Cristo Jesus, tudo que aprendemos através da palavra, nos ensinamentos, na escola dominical, nos grupos pequenos, nas células, o nome que dermos aos encontros para estudo, tudo que aprendemos a respeito de Jesus, nós precisamos guardar no nosso coração como a nossa defesa, aquilo que nos protege, aquilo que nos traz a oportunidade de podermos viver de forma fiel na presença de Deus. Eles perseveravam nos ensinamentos. Eu fico pensando quantas vezes esses irmãos não sentaram para conversar, para falar a respeito da fé, a respeito de cada um com a sua experiência com Jesus, e um fortalecendo o coração do outro, enquanto estavam ali juntos, um testemunhando para o outro: olha, foi assim na minha vida, eu aprendi assim, e me ensinou assim, isso deu certo. Ser firme, viver na presença de Deus é algo que nós desfrutamos com um privilégio que o Senhor nos permite. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? O livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Logo, a palavra de Deus para nós é a nossa regra de vida, é a regra de vida para o cristão, viver nesses dias tão difíceis que nós vivemos. Nós temos hoje um grande desafio: sermos cristãos, crentes fiéis no século 21. Sermos crentes fiéis
no país que vivemos, sermos crentes fiéis diante da proposta deste mundo. Muitas coisas às vezes vêm ao nosso encontro, o propósito que esse mundo faz para que a gente apostate da fé, para que a gente deixe Jesus. Mas quando olhamos para os ensinamentos da palavra de Deus, nós vemos que não há um caminho melhor, não há uma vida melhor, porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles perseveravam na doutrina, nos ensinamentos que lhes foram dados pelos nossos irmãos, os apóstolos e discípulos. Aquele grupo de irmãos viviam dessa forma. Então um testemunho, um comportamento que hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, hoje eu confio, amanhã eu não confio, hoje eu estou firme, amanhã eu não estou firme. Essa inconstância é realmente algo que torna difícil um testemunho verdadeiro. E quando você se mantém perseverante, firme, você não fica trocando, né? Você não fica mudando, um dia você é assim, outro dia não. Eu sou crente todo dia, eu confio nesta palavra em todo o tempo, eu não mudo porque o mundo muda. Eu fui chamado para ajudar a transformar o mundo a respeito da palavra de Deus. Então, irmãos, nós olhamos que um dos pontos principais para que esta igreja, esse grupo de irmãos, se fossem uma igreja relevante nos seus dias, é que eles não negociavam a fé. E as pessoas, quando olhavam, chamava atenção. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de alguém chegar e falar assim, te ouve falar numa conversa, fala assim: você é crente, você é cristão, não é? Você é evangélico? Aí tu fala assim: sou. Mas como é que você sabe? O seu comportamento, o seu testemunho, a sua forma de falar, né, como você conversa, a sua paciência, a maneira como você explica, as orientações que você dá. As pessoas percebem que há em nós algo diferente do mundo, porque a palavra de Deus, que é viva e eficaz, né, ela vem se movimentando de forma viva, nos fazendo com que o nosso testemunho seja relevante na sociedade ao qual nós fazemos parte. Um outro ponto que eu vi dentro desse texto é que eles mantinham a comunhão. Uma igreja relevante, além dela ser firme na doutrina, ser firme no ensinamento da palavra, ela ter convicção de que a Bíblia é a nossa regra de vida e fé, ela mantém a comunhão, a unidade do corpo. Ela trabalha para que haja saúde no corpo, na igreja. E aqueles irmãos, visto a experiência que tiveram com Jesus, uma coisa que eles queriam muito é estarem juntos, era caminhar juntos, era falar de Jesus juntos, era testemunharem juntos, era ir ao encontro das pessoas, para que elas pudessem conhecer através dos seus testemunhos o Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu, ressuscitou, propondo a vida, a nova vida para cada um deles, assim como para cada um de nós. Sustentavam a união. E nós falamos hoje sobre isso também, a importância da nossa unidade, a importância de estarmos juntos, a importância da nossa convivência, sustentando a união. E quando um vê o outro fraco, socorre, quando vê que o outro está com dificuldade, vai lá e ajuda. Não temos prazer em ver alguém se perdendo, ao contrário, nós temos o amor, de podermos buscar pela graça de Deus e irmos ao encontro daquele que precisa de socorro. Eles mantinham a comunhão, e essa comunhão, ela não só era na questão relacional, mas era comunhão no partir do pão. Uma das coisas muito interessantes nesse contexto é que a memória de Jesus Cristo no partir do pão, como Jesus ensinou, a respeito da Santa Ceia, eles partilhavam na Santa Ceia da mesma comunhão, da mesma fé. Isso revela a unidade entre os irmãos. Irmãos, quando as pessoas veem a unidade da igreja, elas ficam assim meio abobalhadas. Eu me recordo que quando ainda não evangélico, ainda não caminhando nos caminhos do Senhor, eu quando conheci a minha esposa, quando eu fui à igreja a primeira vez, quando eu conheci a família da Vasti, eu falei assim: gente, isso existe. Isso existe.
ver a comunhão dos irmãos, né, o relacionamento, a maneira de se tratar, o estar à mesa, compartilhando do pão, a preocupação em dividir um com o outro. Falava, gente, isso existe. Eu quero isso para mim. E as pessoas, quando olham para nós, quando olham para a nossa igreja, quando olham para a nossa comunidade, elas olham na expectativa de que em nós também haja esta comunhão, porque elas buscam, elas desejam comunhão. Elas desejam fazer parte de uma família onde haja unidade, onde haja interesse mútuo um pelo outro, pela vida um do outro, pelo bem-estar um do outro e, acima de tudo, interesse para que todos sejam salvos, para que todos possam também conhecer o amor e a graça de Jesus Cristo. Então esse partir do pão não só era na Santa Ceia, interessante, inclusive eu já me coloco aqui para receber o convite dos irmãos, né? Esse partir do pão também era o partilhar, era comer em casa, eles iam tomar café juntos. Olha que coisa bacana. A comunhão, a amizade, o relacionamento entre eles era algo tão latente que eles iam na casa um do outro. Delmiro, vou tomar um café na sua casa, vou comer o pão com você. Eles queriam em todo o tempo ter a oportunidade de trocar, de dialogar, de conversar, de falar daquilo que era vivo, daquilo que estava em ebulição no coração deles, que era o amor de Jesus Cristo. Então uma igreja relevante, ela precisa perseverar na doutrina dos apóstolos, se mantendo firme e constante nos ensinamentos da palavra de Deus. Hoje, estou me remetendo hoje, que hoje a escola dominical foi algo sobrenatural de Deus, de tão abençoada que foi a nossa, não que as outras não sejam, mas hoje nós vimos as irmãs participando, todo mundo, né, trocando informações, e nós vimos que uma das coisas que a gente tem muito desejo é de que a cada dia a nossa igreja se torne, a cada dia, mais e mais, uma igreja firme na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos bíblicos, né? E agora também no partir do pão. Então eles tinham como característica sustentar um ao outro, não só na fé, mas também no relacionamento, trazendo para perto, cooperando para que ninguém se perdesse. Então, de forma que também iam partir o pão na casa um do outro. Uma outra característica que nós encontramos no texto que nós lemos, esta igreja relevante, ela era perseverante nas orações. Irmãos, vamos perceber, vamos olhar para nós, vamos fazer olhar no espelho, olhando para esse texto. Como igreja, como tem sido, como nós temos vivido a questão de perseverarmos na doutrina dos apóstolos, como temos vivido a questão da manutenção da palavra de Deus para nossas vidas. Temos nos interessado em conhecer o Evangelho, em conhecer o Cristo que a palavra de Deus revela, temos nos interessado em estudar a Bíblia, em buscar profundamente o saber a respeito do Deus que nos amou, que nos salvou e que nos propôs, através de Jesus Cristo, voltarmos à comunhão com Ele e nos interessarmos em conhecer a Bíblia de forma que também estejamos preparados e capacitados para enfrentar esta vida, este mundo. É um desafio para sermos uma igreja relevante. Quando olhamos para a nossa comunidade e nós olhamos e vemos que há essa necessidade desta interação, desta proximidade, mais dos irmãos, estarmos mais juntos aprendendo, significa que o corpo está crescendo e se desenvolvendo por igual. Os braços não ficam mais fortes do que o outro, né? Nós vamos crescendo na mesma orientação, na mesma condução do Espírito, crescendo em estatura, crescendo em graça, crescendo em conhecimento, até porque diz a palavra, o meu povo erra por não conhecer as Escrituras, ou o meu povo peca por não conhecer as Escrituras e o poder que ela contém. Você quer conhecer a Jesus? Você quer ter mais intimidade com Jesus? Você quer ser uma igreja relevante? Você quer ser um crente relevante? Você quer ser um crente impactante? Você quer ser uma igreja pujante? Persevere na doutrina dos apóstolos. Persevere naquilo que nos está revelado na palavra de Deus. É uma condição. É uma condição para nós, é uma forma
ou a única forma de sermos uma igreja cada dia mais firme, alicerçada sobre a rocha, que é Jesus. Nos olhando para o espelho, como tem sido, ou como tem caminhado a nossa comunhão como igreja, como corpo de Cristo, como sociedade que somos, que estamos inseridos nesta comunidade. Temos nos aproximado, temos trocado experiência, temos compartilhado os nossos testemunhos, temos edificado a vida um do outro através daquilo que o Senhor Jesus tem feito através de nós, temos juntos sido testemunhas vivas no bairro em que estamos, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e quer fazer através das nossas vidas, aspectos de uma igreja que quer ser relevante. Olhando no espelho, nós temos sido uma comunidade que tem partilhado o pão na comunhão dos santos, temos compartilhado na Santa Ceia, estamos juntos, vindo à mesa do Senhor, partilhar juntos, celebrando aquele que morreu, ressuscitou por nós e nos deixou uma herança viva dentro de nós, de sermos testemunhas do seu amor, da sua graça neste mundo. Olhando no espelho, nós temos sido uma igreja que tem perseverado nas orações. Não é uma crítica, é olhando no espelho. Você olhando no espelho, eu tenho sido esta igreja que tem perseverado nas orações. As orações não só na sua casa, não só no seu ambiente familiar, mas como comunidade de fé, temos chorado junto, temos nos alegrado junto, temos buscado juntos nas quartas-feiras, nas nossas vigílias, onde estamos, como temos participado deste momento, vivendo a realidade do dia a dia da nossa igreja, conhecendo as nossas problemáticas. É na convivência que conhecemos uns aos outros, é no relacionamento que identificamos a realidade, a necessidade do outro, e na perseverança, nos momentos de oração, é o tempo que temos para apresentar a Deus um ao outro, dizendo: Senhor, o meu irmão está nesta realidade, a minha irmã está vivendo esta problemática, estamos atravessando esse tempo, perseverando nas orações, firme, sendo consistente, interessado em conhecer o melhor de Deus para nós, para a nossa comunidade. Uma igreja relevante não é uma igreja que vira as costas para o evangelho, não é uma igreja que vira as costas para a oração, não é uma igreja que vira as costas para o irmão, mas ao contrário, é uma igreja que se volta e se olha frente a frente um ao outro. Quando eu olho para o Delmiro, eu falo: Delmiro não está bem. Mas como é que o senhor sabe, pastor? Pelo semblante do meu irmão eu sei que ele não está bem, porque na convivência, no dia a dia, nós descobrimos que perseverarmos juntos nos traz muitos benefícios, e gera também para as pessoas muitos benefícios, porque aprendemos juntos o grande valor de sermos uma igreja viva, onde nós estamos plantados como voz profética. Então, olhando para esse texto, eu vejo aqui um povo, um grupo de irmãos irresistíveis, dizer assim, irresistíveis, porque diz a palavra de Deus que na medida que eles iam vivendo este tempo, na medida que eles iam socorrendo um ao outro, iam assistindo o pobre, iam compartilhando o que tinham, vendendo o que tinham, indo ajudando um ao outro, para que não faltasse nada para ninguém, eles iam caindo na graça do povo, na graça da comunidade. Olha, irmão, nós estamos falando das paredes para fora, nós não estamos falando agora de uma igreja que está dentro de si mesma, dentro do templo, mas de uma igreja que vivendo esse mover de Deus dentro dos seus corações, compreendendo que aquilo não poderia ficar dentro de si, guardado para eles mesmos. Eles agora estão lá fora, testemunhando, porque o grande momento da nossa vida como cristãos não é quando estamos no templo, dentro da casa do Senhor celebrando, é quando estamos lá fora, é quando as pessoas olham para nós e falam: eu quero o Deus que você serve, eu quero o Cristo que você serve, eu quero alcançar o que você já experimentou, eu quero esta graça na minha vida, porque o nosso testemunho como igreja vai dizer para as pessoas: nós temos o que você busca. Lembram de Pedro e João, quando iam para o templo
Formosa orar, como estavam à porta do templo, tinham um aleijado à porta do templo e lhe pediram esmola para os irmãos. E o que eles dizem para aquele homem? Não temos ouro nem prata, mas o que temos, isto te damos. Levanta e anda, porque é o que nós temos, irmãos, de mais valoroso para a humanidade é Jesus Cristo. O que nós temos de mais precioso para oferecer ao mundo é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. E esta igreja era uma igreja relevante. Esse povo, esses irmãos eram significativos para aquelas pessoas, representavam muito naqueles momentos, porque eles perseveravam nos princípios básicos para que Jesus pudesse usá-los onde estavam plantados a planta dos pés de cada um deles. E diz a partir do versículo 43, no versículo 43 diz que havia temor entre eles, temor, respeito ao Deus que serviam, entendendo que o Senhor das suas vidas era um Deus de glória, era um Deus de poder, era o Salvador, era o Senhor do mundo, era o que tinha toda a autoridade, e havia temor entre eles. Quando tratavam das coisas do Senhor, tratavam com muito cuidado, com muito zelo, porque sabiam que estavam diante de um Deus que merecia toda a honra, toda a glória e todo o louvor. No versículo 44 diz que eles tinham tudo em comum, o mesmo desejo, o mesmo interesse, buscavam a mesma coisa. Claro, eles estavam vivendo um momento onde Jesus havia subido aos céus, voltado para a glória, e Jesus iria voltar. Então havia a expectativa de que Jesus voltasse. Então, mas ali revela o coração desses irmãos, como eles foram impactados por Jesus Cristo a ponto das suas vidas tornarem-se menos importante para eles mesmos, mas o que eles tinham tornar-se mais importante para as pessoas que estavam ao redor de cada um deles. Nós estudamos a Bíblia todos os domingos, ou estudamos em casa, quem estuda a Bíblia em casa, e sempre buscando conhecer que Jesus, o que o Senhor quer de nós, não é verdade? Todos nós, quando lemos a Bíblia, estudamos, encontramos sempre uma novidade, não a palavra de Deus que impacta o nosso coração, que nos coloca na parede. Quando eu olho para esta igreja, irmãos, que perseveravam juntos, não desanimavam, como disse a irmã Rosa hoje, né? Pela manhã. Quem não vai embora. Quem é da comunidade, quem ama esta comunidade fica, persevera. Significa que você não tem sombra de variação, não é qualquer coisa que tira você do lugar, né? Porque você tem convicção, e esses irmãos tinham convicção. E quando eu olho aqui, eu vejo que eles cumpriram o que aprenderam, colocaram em prática aquilo que lhes foi ensinado, perseveraram nos ensinamentos, a doutrina dos apóstolos, aquilo que eles aprenderam com Jesus Cristo, e ensinaram as pessoas para que eles pudessem continuar, dar continuidade à grande obra salvadora de Jesus na face da terra. E o que eles colocam em prática aqui nesse apanhado, nesses 4 pontos que eu coloquei para vocês aqui, né? Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na koinonia, né? Que é a união comum e a comunhão comum e a comunhão normal, no partir do pão, tanto na Santa Ceia como no partilhar em casa, tomando um cafezinho junto, e nas orações. Eles colocaram em prática os ensinamentos de Jesus. Que ensinamentos foram esses? O amor ao próximo. Eles colocaram em prática a convivência em grupo, mesmo sendo diferentes, eles entenderam que era possível conviver juntos, numa mesma visão, no mesmo propósito. Eles colocaram em prática o ato de partilhar entre si. Tem uma coisa difícil a gente partilhar entre nós, das pessoas, né? Há muito egoísmo no coração do homem, mas quando Jesus entra no coração da gente, a gente passa a ter um coração liberal, um coração abençoador, um coração não egoísta, e eles passam então a partilhar, o ato de partilhar entre si e de compartilhar com as pessoas. Tem um louvor que diz: compartilha e dividir
tudo que tenho com você. Eles colocam em prática, e nós precisamos aprender todos os dias. Para sermos uma igreja relevante, precisamos estarmos com os nossos corações disponíveis, amando o nosso próximo, buscando conviver com as pessoas, com os irmãos, com as pessoas, para que elas possam ouvir de Jesus, partilharmos entre nós. Às vezes o irmão tem uma necessidade, a igreja socorre, né? Mas às vezes a gente vai lá na casa do irmão, já sabe, né? Vamos lá, já leva um bolinho debaixo do braço não, leva na mão melhor, né? Um pãozinho com um queijinho, um presunto, né? Vai lá e partilhar com o irmão, vir partilhar esse pãozinho com você, vir ter esse tempo com você de oração, né? E compartilhar algo, ou seja, sentar e trocar um com o outro. E eles colocavam em prática esse tipo de estilo de vida, vamos chamar assim, um novo estilo, uma nova forma de viver. Trocavam entre si e compartilhavam com as outras pessoas também o amor de Jesus. Irmãos, você já teve o privilégio, a oportunidade, a alegria de sentar com alguém e falar de Jesus e ver esta pessoa bebendo da fonte da água da vida, de ver esta pessoa sem piscar pelo que ela está ouvindo, você compartilhar com ela e ela dizer, como eu disse, eu quero isso para mim. Eu não sabia que existia resposta para o meu coração, solução para os meus problemas interiores, para as minhas crises emocionais, né? Eu não sabia que havia resposta para as minhas dúvidas com relação à vida e à vida eterna. Eles compartilhavam, não perderam tempo. E como nós perdemos oportunidades e tempos, né? E deixamos de ser uma igreja relevante. E a cada dia, mais uma vez, em função desta forma de viver, desta prática de vida, deste desprender-se de si mesmo em favor do outro, em todos os aspectos, o Senhor ia acrescentando os que haviam de ser salvos. Porque quando a sociedade, quando o mundo olha para a igreja, para o povo de Deus, que genuinamente deseja servir a Jesus, e o nosso testemunho, a nossa forma de vida, nosso jeito de ser, apresenta para o mundo que é possível sermos diferente. As pessoas querem isso, tem gente buscando isso, desejando isso para si. Então a igreja pujante, a igreja relevante, esta igreja viva precisa passar por esses aspectos. Não temos como desprezar a doutrina dos apóstolos, não temos como desprezar o ensinamento bíblico, não temos como desprezar a Bíblia, não temos como viver sem essa bússola nos orientando, como viver, como fazer, como falar, como ser um verdadeiro cristão. Não temos como ser. Vocês lembram como está na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1, versículo, se não me engano, no versículo 9, 7, 8, 9, quando Deus fala para Josué o seu chamado, tudo que ele ia fazer, Deus fala para ele, Josué, uma coisa: não te apartes do livro desta lei. Ou seja, não te aparte do que você aprendeu, não te aparte do que está escrito, não te aparte dos ensinamentos que você recebeu, para que tudo que você fizer te vá bem, você possa prosperar, você possa vencer, possa dar certo na sua vida. Ou seja, a palavra de Deus para nós, irmãos cristãos, ela é indispensável. Se você diz que você é um crente, um cristão, um seguidor de Jesus, e despreza a palavra de Deus, você precisa rever, nós precisamos rever o nosso conceito de sermos um cristão. Então uma igreja relevante não é uma igreja que ela é impactada pelo poder de Deus por meio da palavra, e é uma igreja que impacta a comunidade pelo poder da palavra revelada através de nossos testemunhos, da nossa vida, porque nós somos a carta aberta no mundo, para que as pessoas possam ler em nós aquilo que o Senhor Jesus realizou em nós. Eu fui beber na fonte do que o pastor Irineu gosta muito, né? John Stott e o nosso irmão Hernandes Dias Lopes, né? Para John Stott, irmãos, a doutrina dos apóstolos refere-se ao ensino de Cristo. É simples. Refere-se ao ensino de Cristo, o ensino que eles receberam diretamente de Jesus, e agora eles ensinam para os outros.
E para nós hoje, a doutrina dos apóstolos é o ensinamento que os apóstolos receberam, ensinaram para os irmãos daqueles dias. Este ensinamento veio e nos alcançou. O mesmo Deus, com os mesmos valores, o mesmo poder, a mesma palavra, viva e eficaz, apta para corrigir, para exortar, para consertar a nossa vida, continua sendo aquilo que de mais precioso nós temos nas nossas vidas. Agora, para os nossos dias, eu lendo a oração sacerdotal, em João 17, o texto, o versículo 19 me chamou muita atenção, porque nós vemos que Jesus na oração já está nos colocando no contexto futuro, de forma que nós também pudéssemos ser esta igreja relevante, pudéssemos ser uma igreja relevante, um crente relevante. No João 17, 19, Jesus orando, ele diz: Senhor amado, ou seja, eu oro por eles e me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. O 20 diz: e não rogo somente por estes, ou seja, por aqueles daquele tempo, daqueles dias, os que seguiam. Ele diz: mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, pela tua palavra. Pela tua palavra hoje revelada para nós. O Senhor Jesus já orava por aqueles e por nós, e por aqueles que ainda haverão de conhecer a Jesus. Pela palavra seriam transformados. E no versículo 21 ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Uma igreja relevante, é uma igreja que busca a unidade, é uma igreja que deseja ser um com Cristo. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém vive isolado, ninguém é dois, nós não podemos ser dois, temos que ser um, a igreja tem que ser um, o corpo é um corpo com vários membros, e através do testemunho deste corpo, desta igreja viva, o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que, pastor Marcos, o irmão está trazendo esta palavra? Porque eu desejo ser todos os dias e quero ser uma igreja relevante. Eu quero significar algo para alguém, eu desejo significar algo para alguém. Nós precisamos desejar significar algo para alguém. Quando olhamos para o mês de missões que estamos adentrando e olhamos o desejo profundo dos nossos missionários estarem levando a palavra de Deus para outras nações, é o desejo que eles têm de que outras pessoas conheçam também a graça salvadora de Jesus e se tornem um conosco, assim como nós somos um. O livro de Timóteo, no capítulo 3, versículo 10, em se tratando da importância da perseverança na palavra, nos ensinamentos dos apóstolos, Paulo ensina a Timóteo dizendo: tu, porém, Timóteo, tens seguido a minha doutrina, os meus ensinamentos. Doutrina é ensinamento. Doutrina dos apóstolos, ensinamentos, regras, princípios. Tu tens seguido os meus ensinamentos, meu modo de viver, a mesma intenção, a mesma fé, com longanimidade, amor e paciência. Então nós, quanto igreja, quanto povo que deseja ser uma igreja relevante, temos que viver e seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Senão seremos só mais uma igreja, com mais uma placa. Seremos mais um lugar onde as pessoas se reúnem. Mas ao contrário disso, uma igreja relevante é aquela que as pessoas passam pela sua porta
e fala: neste lugar existe um povo que é diferente, existe um povo que fala diferente, existe um povo que canta diferente, existe um povo que vive diferente, existe um povo que tem algo diferente neles que o mundo não tem. E buscam encontrar, através deste povo, a resposta. E quando nós levamos a resposta para essas pessoas, dizemos para ela: é Jesus, é o Cristo que nós conhecemos, é o Deus que nos salvou, que transformou as nossas vidas e pode transformar a tua vida também. Por isso nós cremos nesta igreja relevante, impactante, neste bairro, significando para a sociedade onde nós estamos algo de muito valor. No versículo 14 do mesmo capítulo 3 de 2 Timóteo, ele diz para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Uma igreja relevante tem como princípio bíblico a centralidade, princípio de fé, a centralidade bíblica. E algo que nós não negociamos aqui, né, irmã Rosa? A igreja não negocia deixar de estudar a Bíblia, buscar conhecer o Senhor, o Deus que nos chamou pelo nosso nome e disse: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. O nosso irmão Hernandes Dias Lopes, ele também caminha na mesma linha de pensamento do nosso irmão John Stott, e diz que a doutrina dos apóstolos é o conjunto de ensinamentos que eles receberam e que foi a sustentação da fé daqueles irmãos daqueles dias. Pensavam igual, entendiam da mesma forma o que havia sido ensinado e acreditavam que tudo aquilo era verdade. Quando nós acreditamos que a palavra de Deus é verdade, ela se torna para nós algo muito poderoso, muito valioso. Por isso diz que para o mundo o evangelho é loucura, mas para nós é poder de Deus, porque nós sabemos o que ela fez nas nossas vidas. Olha para a sua história, olha para a sua vida. Você, não sei se todos nasceram no berço evangélico, mas você lembra quando você não conhecia Jesus, como era a sua vida? Você lembra quando você não tinha uma experiência com Jesus, como era a sua história? Você lembra como você vivia? Agora você se lembra do seu primeiro encontro com Jesus, quando esta palavra chegou para você, quando ela te foi apresentada, o que ela causou no seu coração, de onde ela te tirou, a transformação que ela chegou e mexeu com a sua estrutura. Esta é a palavra, esta é a doutrina, estes são os ensinamentos que aquela palavra de Deus traz para nós. De que ela é viva, que ela contém o poder que o mundo precisa para ser transformado. Eu estou encerrando, irmãos. Uma igreja relevante precisa estar ativa, ser um agente transformador na vida das pessoas e na sociedade onde ela está. John Stott disse no livro Cristianismo Básico, ele ensina que ser testemunha de Jesus envolve não apenas pregar, proclamar o evangelho, falar. Ele diz que o cristianismo vivo é viver a palavra. O cristianismo vivo é demonstrar, através da nossa vida transformada por esta palavra,
o reino de Deus para as pessoas. O reino de Deus para aqueles que buscam um norte para as suas vidas e que mude a conduta pessoal de cada um. De forma que, mudando a conduta pessoal de cada um, vai mudar a conduta do bairro, da sociedade onde nós estamos, onde a igreja está, onde você está. Eu entendo, irmãos, segundo a palavra que nós lemos, que a igreja se torna relevante no nosso contexto, quanto Igreja Batista em Jardim Marilândia, quando nós reconhecemos, ou quando ela é reconhecida como voz profética. Eu te pergunto e me pergunto, se fechar as portas da igreja hoje e a igreja deixar de existir, ela vai fazer falta para esse bairro? As pessoas vão sentir falta desta comunidade, elas vão sentir saudade desta igreja, elas vão dizer, puxa vida, lá eu encontrava, lá eu tinha aquela igreja. Ou vai passar desapercebido? Uma igreja relevante é quando ela marca a história, marca a comunidade onde ela está plantada. Uma igreja relevante precisa significar algo para as pessoas, para as famílias que estão no seu entorno. Uma igreja relevante é quando ela é conhecida como um lugar de acolhimento, de consolo, de conforto. Uma igreja relevante é quando ela é inclusiva, amável e serva uns dos outros. É o que nós encontramos aqui. Um grupo de irmãos, de servos de Deus, que entendeu que eles eram voz profética na sociedade onde eles estavam, na comunidade onde eles faziam parte, que foram reconhecidos como um lugar de acolhimento, pessoas que consolavam, que confortavam, que tinham algo de Deus para oferecer. Eram pessoas que traziam para perto, para dentro, incluíam as pessoas também no contexto, eram amáveis e serviam uns aos outros. E uma grande dificuldade que nós temos é de servirmos uns aos outros. Que às vezes parece que servir é humilhante, não é verdade? Servir, a Bíblia fala melhor dar do que receber. Serviam uns aos outros. Uma igreja relevante identifica e sinaliza a realidade do seu bairro. Ela sabe qual é a realidade onde ela está plantada. Ela identifica e sinaliza as realidades das famílias. Ela está pronta para socorrer o doente, o fraco, o oprimido. Ela cuida dos órfãos e das viúvas. Uma igreja que marca a sua geração, um povo que marca o seu bairro. Aí sim, irmãos, se fechar as portas desta igreja, por algum motivo, as pessoas vão clamar, as pessoas vão sentir falta, elas vão sentir a necessidade, vai faltar algo na comunidade, é como se arrancasse algo de valor para eles, uma referência, um farol, como em alto mar, como num porto, os navios precisam de um farol para direcionar, para saber a direção para onde eles vão. E a igreja é assim, uma igreja impactante, uma igreja relevante, ela é um farol no bairro, no lugar onde ela está plantada. É uma igreja que ama amar as pessoas. Não é uma igreja que exclui, que faz acepção. Não é um grupo que seletivo. Este serve, este não serve, este está dentro, este está fora. Este é rico, este é pobre. Este é assim, este é assado. É uma igreja que traz para dentro, para perto, porque entende que é o poder de Deus manifestado através das nossas vidas e por meio da palavra que transforma a vida das pessoas. Então, logo, uma igreja deixa de ser relevante, ou ela não é relevante pelo tamanho do seu templo. Ela não é relevante pelo número de membros. Ela não é relevante pelo seu poder aquisitivo. Ela não é relevante pelas suas belas músicas. Ela não é relevante pelos seus lindos sermões.
Pelo contrário, ela é relevante pelo compromisso com a palavra de Deus. Ela se torna relevante quando esta palavra, através dela, se torna um agente transformador de vidas, resgatador de vidas, de pessoas que estão se deteriorando neste mundo, sendo atraído cada vez mais pelo mundo e morrendo nas mãos de Satanás e no pecado. Ela é relevante pela expressão do seu amor a Cristo, o Cristo ressurreto, não aquele que está preso na cruz. E quando ela ama o próximo, ela é relevante pela sua capacidade de exercer misericórdia. Está tudo aqui, capítulo 2, do 42 a 47. Está tudo aqui, irmãos, aqui dentro. Leiam com atenção. Vejam o que Deus fez através da vida dessas pessoas. E essas pessoas, tantas pessoas se convertiam, e tantas necessidades foram surgindo, foram aparecendo, que foi necessário instituir irmãos cheios do Espírito Santo, respeitosos, honrosos, tementes a Deus, para que começasse a cuidar das necessidades. Está lá Estevão, que foi um deles, Filipe, outro, porque as pessoas iam sendo atraídas pelo amor de Jesus, e quando as pessoas vêm, também vêm as suas necessidades, não é verdade? As suas realidades. E diz o Senhor diz a Bíblia que o Senhor, mesmo assim, ia dando unção para que esta igreja, este povo impactante, relevante, que significava muito para essas pessoas, pudessem cuidar dessas vidas. E iam-se acrescentando os que haviam de ser salvos. Então, irmãos, eu quero deixar esta palavra para cada um, para mim e para você. Perseverarmos na doutrina dos apóstolos, perseverarmos na comunhão, perseverarmos no partir do pão, perseverarmos nas orações, temendo o Senhor, tendo tudo em comum, como Igreja Batista em Jardim Marilândia, amando o nosso próximo, amando os nossos irmãos, interessados no cuidado mútuo. Eu tenho certeza, pelo que a palavra nos apresenta, que o Senhor há, a cada dia, de acrescentar os que haverão de ser salvos. Porque neste arraial, nesta igreja, eles encontrarão também, como esses irmãos, essas pessoas encontraram nesses dias, aquilo que elas precisam para suas vidas, além daquilo que é necessário do dia a dia. Encontrarão a graça salvadora de Jesus Cristo. Você quer ser esta igreja relevante? Você deseja ser esta igreja relevante? Eu me lembrei da EBF. Vocês lembram de algo que foi feito na EBF que as pessoas se identificaram quem elas eram? Vocês lembram do espelho? Vamos dar uma olhadinha no espelho das nossas vidas. Vamos dar uma olhadinha no espelho, enxergarmos quem tem sido como cristãos. Vamos dar uma olhadinha no espelho, vamos buscar descobrir ou redescobrir aquilo que Deus tem proposto para nós, quanto igreja, quanto povo de Deus, estabelecido neste lugar, como voz profética, para este bairro, para esta comunidade, a fim de que elas possam também, como naqueles dias, encontrarem através de nós, aquilo que elas tanto precisam, para que as suas vidas sejam transformadas, para que elas também possam ter alegria, pela graça de Jesus, de terem os seus nomes escritos no livro da vida. E não haverá lugar nesta igreja, não haverá lugar suficiente para acolher a todos.
aqueles encontrarão o que eles buscam e lá no mundo não podem encontrar. Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos estar orando neste momento. Eu quero te convidar a fazer a sua oração silenciosa. Se você deseja ser uma igreja relevante, peça ao Senhor. Se é necessário Ele mexer com o teu coração, te tirar da zona de conforto, se é preciso Ele te reorientar, ou começar tudo de novo, não sei o que é preciso Deus fazer na sua vida, na minha vida, para que nos tornemos uma igreja relevante. Se é nos tirar da zona de conforto, é nos tirar da mesmice, se é alguma coisa que seja necessário Deus fazer na tua vida nesta noite, eu quero dizer que Deus pode fazer de você uma igreja relevante. Ore ao Senhor, diga para Ele o que você entende que é necessário para que você se torne uma igreja relevante, pujante. Senhor Jesus, nós estamos diante de uma palavra confrontadora, Senhor amado, que nós olhamos, não sei os irmãos, mas às vezes até me envergonho, Senhor amado, olhando para um povo, um grupo de irmãos que tiveram experiências contigo, suas vidas transformadas, foram resgatados do pecado, Deus, foram libertos da escravidão do pecado. Oh Deus, que juntos buscaram Tua presença, compreenderam os Teus ensinamentos. E só em viver, Senhor amado, só em viver o que o Senhor ensinou, foi só viver, Senhor, foi suficiente para que eles impactassem tantas vidas. Só viver, Senhor amado, só pôr em prática os ensinamentos dos apóstolos. O Senhor foi suficiente para transformar vidas, transformar realidades, transformar famílias. Oh Deus, salvar, curar, libertar, arrancar almas do inferno, das garras do inimigo. Só viver, Senhor amado, obedecer, perseverar, cumprir, Senhor amado. Serem fiéis aos ensinamentos do Senhor foi o suficiente, ó Deus, para que muitas pessoas, ó Deus, pudessem ser, ó Deus, transformadas, nascerem de novo, conhecer a alegria, a verdadeira paz, conhecerem o amor do Senhor, a Tua graça, Senhor amado, a Tua misericórdia. Só viverem, Senhor amado, não precisava fazer mais esforço nenhum, era só cumprir, viver, testemunhar. Senhor amado, os Teus ensinamentos foi suficiente para impactar, Senhor amado, a rua que eles moravam, o bairro que eles moravam. Senhor amado, mudar a história de tantas pessoas que, oh Deus, que talvez naqueles dias já não tinham mais solução, já não havia mais respostas para a realidade, para as indagações dos seus corações. Pessoas que já tinham sido dadas como perdidas, Senhor amado, sem jeito, mas foram só os Teus filhos viverem, foi suficiente, ó Deus, para que eles também pudessem ter as suas vidas transformadas. Uma igreja, um povo relevante, que significou, que marcou a sua geração, Senhor. E nós, nesta noite, nós pedimos ao Senhor, Deus, faz algo novo no nosso coração, muda aquilo que é necessário, transforma aquilo que é necessário, para que também, ó Deus, sejamos pessoas, uma igreja, uma comunidade relevante, que signifique algo para o nosso bairro, que seja, Senhor amado, que marque a geração das vidas que estão no nosso entorno, Senhor.
Faz algo nas nossas vidas. Queremos olhar para a Tua palavra, Senhor amado, e perceber, ó Deus, que estamos cumprindo, obedecendo, vivendo o que o Senhor tem nos ensinado, de maneira que através das nossas vidas o Teu nome seja glorificado na vida de outras pessoas. Ó Deus, quebra aquilo que, ó Deus, é necessário ser quebrado, desfaz aquilo que é necessário desfazer, muda a nossa mente se for preciso mudar. Se nada aconteceu ainda, faz algo acontecer. Senhor amado, se já aconteceu, mas, ó Deus, nós desprezamos, faz tudo de novo, Senhor. Ah, Deus, quando eu lembro do primeiro encontro contigo, aquele primeiro amor, ó Deus, que saía pela rua evangelizando, ó Deus, sim, debaixo de chuva, debaixo de marquise, evangelizando os bêbados, os drogados, as pessoas na rua, aquela sede de falar do teu amor para as pessoas. É isso, Senhor, resgata nos nossos corações o primeiro amor. Aquele tempo, ó Deus, onde nós largávamos tudo para falar do teu nome para as pessoas, nas praças, nas esquinas, nas ruas, nas feiras, porque nós desejávamos que as pessoas conhecessem o Cristo que nós tínhamos conhecido. Ah, Deus, nós queremos ser esta igreja relevante no bairro onde estamos plantados. Que a nossa voz, Senhor amado, não seja uma voz cansativa ao ouvido das pessoas, mas seja uma voz que caia, que chegue ao ouvido das pessoas com unção, com autoridade, com graça, com amor, com singeleza, Senhor, de maneira que elas possam parar e ouvir a palavra que lhes estão sendo anunciadas. O nosso testemunho, Senhor amado, fora daqui, seja um testemunho, ó Deus, fiel ao Senhor, um testemunho que as pessoas olhem para a nossa vida, olhem para nós e desejem o Cristo que nós servimos, aquele que nós dizemos ser o Senhor das nossas vidas, porque elas vão enxergar em nós a mudança que o mundo não pôde fazer, e o nosso testemunho dirá para elas quem éramos e agora quem somos, e o que o Senhor fez em nosso favor. É possível, Senhor, ainda sermos neste século, sermos nesses dias tão difíceis, ó Deus, o desafio de sermos cristãos, de sermos sim uma igreja relevante, que persevere na doutrina, ó Deus, que persevere na comunhão, ó Deus, que persevere na oração, ah Deus, e que seja fiel ao Senhor em todo o tempo. Nós queremos também, ó Deus, lembrar dos enfermos desta igreja, queremos lembrar dos irmãos e das irmãs que necessitam da Tua graça, da Tua visita, da cura, do socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Queremos orar por aqueles, Senhor amado, que irão, ó Deus, fazer tratamentos esta semana, irão fazer cirurgia, que passarão por momentos desafiadores, onde, ó Deus, o Senhor será o melhor amigo, o melhor companheiro nesta hora difícil. Apacenta, Senhor amado, cada um daqueles que clamam pelo Senhor neste momento, ó Deus, e querem resposta do Senhor. Marque as suas vidas, Senhor. Nos acompanhe também para a nossa casa, para o nosso lar, Senhor. Que na nossa casa sejamos uma igreja impactante, que na nossa igreja sejamos relevantes para a nossa família, e eles vejam em nós, em cada um de nós, ó Deus, um homem, uma mulher transformada pelo seu poder, e possamos fortalecer um ao outro, ó Deus, no amor, e na graça e na fé, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus e que o amor de Deus Pai possa ser conosco, com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família em todo o tempo, não só hoje, mas durante toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para casa, irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor que nos ajude e nos ensine a sermos esta igreja relevante por onde nós passarmos. Em nome de Jesus, nosso culto está encerrado. Amém.